Então é isso. É o que vocês falaram. Se aparecer um louco no Flamengo e arrebentar tudo, ia arrebentar tudo. Aí é que tá. Vamos ver. O estatuto do Flamengo não arrebenta mais. Vamos ver. Não pode gastar mais carregado. Vamos ver, gente. Não, mas... Rapaziada, a galera da mídia paulista tá preocupadíssima com o Flamengo, hein? Isso porque eles temem a tão famosa espanholização aqui no futebol brasileiro. Se liga só no que a galera da Rádio Bandeirantes andou falando de Flamengo. Se liga! Isso ainda, eu tenho a impressão que começou um debate recente aí sobre a chamada espanholização do futebol brasileiro, que eu sempre olhava isso de uma maneira meio torta. Botafogo ganhou no passado, Capri. Campeão da Brasileira e campeão da América. Sim, mas o Botafogo, olha a dívida que tem o Botafogo. Não, tudo bem. Pega a dívida do ano Botafogo passado aí. ganhou e ganhou com autoridade. Sim, Mas então, que mas que é o isso aí de Botafogo... espanholização? O que é isso aí? Time só. Palmeiras Madrid e Flamengo seriam o Atlético, o Real Madrid e o Barcelona do futebol brasileiro. Mais ou menos isso aí mesmo. Eu nunca quis acreditar muito nisso, porque aqui a gente tem mais clubes, como o Pretzel disse, a gente tem muito mais times do que na Espanha, times de qualidade para brigar por títulos. Mas a gente está vendo que o poder financeiro desses dois times, o poder administrativo dessas duas equipes, provavelmente vai dar as cartas aqui no continente sul-americano por um bom tempo. Por um bom tempo, a não ser que surja um lunático lá no Flamengo na próxima gestão, um maluco no Palmeiras na próxima gestão que rasgue tudo e faça muita lambança, não é muito atrapalhado, que é difícil acreditar, que mude isso, mas em condições normais é difícil acreditar que Palmeiras e Flamengo não vão continuar, não vão seguir nos próximos anos sendo os grandes protagonistas do futebol aqui no continente sul-americano. Então, é bom para esses times. Não é que acabou a graça, João, graça mas... entre aspas, assim, Capri. Ou os outros times eles começam a se mobilizar e se movimentar na questão administrativa, respeitosa, profissional, ou todo mundo vai ter que pegar e puxar sua própria orelha, porque não é que acabou a graça. Quando eu falo acabou a graça pra quem? Pro flamenguista, pro palmeirense? Não. Mas acabou a graça em relação à competitividade. Até outro dia, a gente tá falando do Cruzeiro agora. O Cruzeiro entrou um bilionário. Se não tivesse, mas se minha mãe fosse homem, não tava aqui, sim. Mas o Cruzeiro chegou a amargar 2, 3 anos a segunda divisão. Então, assim, a grande verdade a realidade ou os clubes que são mal geridos, ou eles viram SAF, ou chegam um bilionário, barra torcedor, barra um Paulo Nobre que trabalhou... Bom, Paulo Nobre deu uma entrevista pra vocês dois lá atrás, na primeira passagem de vocês aqui na Rádio Bandeirantes. Aqui no estúdio. E o Paulo Nobre falou, eu tratei o Palmeiras como a minha empresa. Eu coloquei uma grana, peguei um juros baixíssimo. Exatamente. Perdeu pro Tirone. Isso. Então, meu ponto de vista vai acabar o nível de competitividade. Temporada que vem, vai começar o Campeonato Brasileiro. Alguém aqui é maluco ou insano de falar que ou o Palmeiras ou o Flamengo, o título vai ficar na mão de um desses dois? Quem vai falar o contrário? Quem? A Copa do Brasil não tá entre os dois. Não, Campeonato Brasileiro, meu filho. Pontos corridos. Mas concorda comigo, a Copa do Brasil eles caíram. É que não dá pra ganhar tudo, né, Xandão? Tem razão. Não dá pra ganhar tudo. Mesmo sendo esses dois canhões. Exato, não dá pra ganhar tudo. Deixa eu dar uma palhinha sobre isso daí. No jogo de ida contra o Galo. O Capri falou da... Sim, vai pros pênaltis, mas poupou. O Capri falou da espanholização. Na época do São Paulo ali com o Juvenal, que era a casa sacrossanta, né? Whisky com gelo, soberano e tal. São Paulo tinha ganho a Libertadores e Mundial em 2005 e depois ele engata 6, 7, 8... aquele tricampeonato absurdo. A gente acompanhou de perto isso daí. Já ganhou o Paulista também, lembra? E ali se falava o quê? Aí foi com o Leão, né? O Paulista, né? Que depois o Leão sai pra atender um pedido lá de um amigo japonês pra treinar um time japonês. Bobagem que fez aí o Leão, porque poderia ter sido campeoníssimo pelo São Paulo. Mas naquela época a gente falava também que ninguém conseguiria alcançar o São Paulo. Olha só, estamos falando em 2008. Quantos anos depois? Quase 20 anos depois, onde está o São Paulo? Aí quem ocupou o lugar do São Paulo? Palmeiras. Não, o Corinthians. Naquela época. Na década seguinte. O Corinthians dá... Nem vou falar década, porque o Corinthians começa a virada em 2008, né? Quando ele ganha a Série B, chega uma final de Copa do Brasil, depois a gente sabe tudo. Mas entendi o que você diz aí. 2010 pra frente, o time da década. O time daqueles 10 anos lá. Ah, sim, disparado. O Corinthians também saiu de cena. Olha onde o Corinthians tá. O Santos com o Neymar, vai surgir mais 3, 4 garotos. Vão pegar um dinheirão com a venda do Neymar. O Santos recebeu quase nada da venda do Neymar. O Santos afundou também. Aí o Palmeiras, não preciso repetir o que você contou, a história verdadeira aí e tal. E o Flamengo também se organizando. Agora a questão eles vão ser os grandes clubes nos próximos 10 anos do futebol brasileiro? A história do futebol brasileiro diz que não. Que ninguém conseguiu ficar mais do que 10 anos mandando no futebol brasileiro. Será que vão? Que sim. Não, mas eu dizia do São Paulo e do Corinthians também. E errei. O Grêmio, a gente elogiava o Grêmio pra caramba. O teu Internacional a gente elogiava demais. Tudo problema político. Então. Tudo problema político. Atlético Mineiro. Más gestões. Atlético Mineiro do Calil. A gente fala, nossa, agora é o Galo. Agora vai. Então é isso. É o que vocês falaram. Se aparecer um louco no Flamengo e arrebentar tudo, e aparecer um louco no Palmeiras e arrebentar tudo. Aí é que tá. Vamos ver. O estatuto do Flamengo não arrebenta mais. Vamos ver. Não pode gastar mais carregado. Vamos ver, gente. Não, mas é fato que aqui no Brasil nós sempre tivemos ciclos. Alguns clubes que foram
protagonistas por um determinado período de tempo, depois tem a queda, outro aparece, mas isso era numa outra época, diferente, quando nós não tínhamos esse nível de poder financeiro que nós temos hoje no futebol. Então, nesse momento, eu diria para você que eu acho difícil que Palmeiras e Flamengo entrem nessa rota descendente para que outros clubes ascendam. Acho que nesse momento não é isso que vai acontecer. Eles estão consolidados. Estão consolidados, mas é o seguinte, mas isso deve ser um sinal de alerta para os outros times. É isso aí, rapaziada. Cara, a mídia paulista surta, né? Surta com o Flamengo e também não vou deixar de fora aqui. O Palmeiras também esteve aí na pauta, né? Palmeiras e Flamengo vem brigando aí pelos títulos e vai continuar, cara. Vai continuar. A única ressalva que eu faço, a diferença de Flamengo e de Palmeiras, é que Flamengo, ninguém injetou dinheiro. Ninguém que eu digo, o presidente. Eles acabaram de falar que o Paulo Nobre chegou e, vou fazer como se fosse minha empresa. Vou injetar dinheiro com juros baixos e vou botar o barco para andar. Então, assim, o Palmeiras, cara, na real, os palmeirenses que possivelmente vão me assistir aqui, vão ficar puto da vida, mas essa é a realidade, a diferença de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras não é uma SAF, mas é parecido com uma SAF, que teve gente ali que chegou e botou dinheiro. A Leila Pereira, por exemplo, ela, até pouco tempo, ou, se eu não me engano, patrocina o Palmeiras. Agora não, né, que o patrocínio master é a Sportingbet, né? Mas até pouco tempo atrás, a Crevisa estampava o master do Palmeiras. Então, assim, a sua presidente patrocina o clube. E o Flamengo não foi assim. Bandeira de Melo chegou junto com a cúpula toda e regaçou as mangas com um trabalho honesto e colocou o Flamengo de pé novamente. E como eles disseram, o estatuto não deixa o Flamengo quebrar. Pode ser que aconteça? Pode ser que chegue um doido da vida e virar bagunça de novo. Mas o estatuto diz que o Flamengo não pode gastar mais do que recebe. E lá atrás, quando o Flamengo estava na vaca magra, era isso que acontecia. O Flamengo gastava muito mais, mas muito mais do que arrecadava. Então, assim, cara, reconheço que o Palmeiras está aí brigando cabeça com o Flamengo, mas a gente tem que fazer essa separação. O Palmeiras é quase SAF e o Flamengo não. O Flamengo caminhou e caminha e vai caminhar com as suas próprias pernas. Palmeiras é um pouquinho diferente. Logicamente, tem mérito em tudo aí. Todos os títulos, jogadores, tudo. Só que, convenhamos, é um pouquinho diferente do Flamengo. O que você achou aí da mídia paulista preocupada aí com o Mengão? Deixa aqui o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!